Então, pessoal, quero agradecer vocês pela confiança, tá, que vocês teve na nossa empresa e agradecer também a Deus, né, pela nossa parceria, que Deus possa abençoar grandemente você na sua oficina, certo? E que a nossa empresa possa somar com vocês aí, entendeu? No dia a dia. Então, pessoal, se você está aqui é porque você adquiriu o nosso curso para iniciante, né? Sobre leitura e gravação, né? Com programadores, né? Que muitos conhecem como Kesio Katag, né? Então, nesse curso aqui, você vai aprender, né? Do início, como eu disse, né? Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer agora para vocês é sobre você comprou na China ou comprou no Mercado Livre, né? Ou em algum local, né, que vende aí o programador. Você tá com o seu programador aí, né? E agora, como que eu vou fazer? Você comprou o curso para saber, certo? O segundo ponto é se não comprou, nós temos uma pessoa que a gente indica, que é uma pessoa bastante honesta com os clientes também, que tem comprometimento, que ele tem um clone russo, né, que é uma qualidade bem superior a essa que é vendido na China. Se você não tiver comprado e tiver interesse de comprar uma ferramenta melhor, tiver disponibilizando, tiver disposto a pagar um pouco mais para ter uma qualidade a mais, uma confiabilidade a mais de trabalho, para evitar de travar uma central, de bugar na hora que estiver gravando, né? Então você pode chamar a gente aí, perguntar, que nós enviamos o contato, né, desse parceiro aí que tem a ferramenta aí para vender. Ele é muito bacana, de confiança. Nós avalizamos ele aí na questão de venda, pode comprar dele que vocês vão receber. Pessoal, primeira coisa, quando você comprou uma ferramenta, né, para trabalhar, vamos do início, né? Se você não tem oficina, não tem nada, você deveria, né, procurar as oficinas da sua cidade. Mesmo você mecânico que tem oficina, eu acho que é viável você procurar os mecânicos, os amigos de serviço e falar: olha, eu estou fazendo reprogramação, olha, eu faço remoção, eu conserto, eu faço. Explica o que você faz, certo? Segundo ponto, você pode oferecer o serviço mesmo de qualidade, porque devido você ter o suporte técnico de arquivos originais, né, você não vai ter problema de travar, estragar a central, passar vergonha, nada disso. Pode ficar tranquilo, liberta isso da sua ideia. Foca aqui que você não vai aproveitar arquivo, nada dessas coisas, então você vai ter uma boa qualidade de serviço. Então você pode oferecer o serviço tranquilo, sem medo. Terceiro ponto que nós vamos numerar: você comprou esses dois programadores, né? Se você não instalou e precisa de instalar o programa para trabalhar, pode chamar nós aí também, porque nós temos uma equipe também de suporte técnico, né, que entra e instala. Tem uma taxa lá, um valor a ser cobrado, mas nada caro. Você vai pagar essa taxazinha lá, o pessoal do suporte técnico da nossa empresa vai entrar no seu PC e vai fazer a instalação do programa, né, no seu computador, certo? Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo, para você que comprou a ferramenta, então depois que você comunicou as pessoas, depois que vocês compraram a ferramenta, que seja aqui no Brasil ou que seja a qualidade russa, qualquer um, comprou a ferramenta,
comunicou às pessoas e os seus clientes que você trabalha com esse tipo de serviço. Fez post no Instagram, no Facebook, divulgou, né, o seu serviço que você faz na sua cidade. Depois você procurou alguém, ou você deu conta de instalar, ou procurou alguém, no caso a nossa empresa presta esse serviço, para instalar o programa para você trabalhar. Quarto, você comprou o nosso curso que vai pegar do iniciozinho, certo? Então, digamos, né, que já está instalada, a ferramenta já está aí, né? Então, qual que é o primeiro passo, Demetrio? Peguei um serviço, estou com um serviço aqui agora para mim fazer. Como eu procedo? Como eu vou saber? Como eu vou inicializar? Então, pessoal, essas aulas que eu estou dando aqui são aulas teóricas, certo? Tudo que eu falei para vocês aqui na teoria, o que é parte de computador, depois vai ter uns vídeos subsequentes a esses que vai estar explicando o que eu estou falando, certo? Questão de velocidade, forma de identificar, de procurar protocolos, famílias e tal. Eu vou falar e depois eu vou mostrar separado. Então, quando eu for mostrar, você vai lembrar que eu falei nesse vídeo isso tudo que eu vou começar agora, numa linha de raciocínio só. E lá na frente vai ter todos os vídeos explicando o que está sendo falado. Ok? Não precisa ficar com medo, não precisa ficar com dúvida, vai ser explicado, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu quero esclarecer. Então, pessoal, chegou um carro na oficina de vocês precisam de fazer a leitura, né? Vocês não têm para onde recorrer, não sabem, tudo bem, não precisa, certo? Você vai aprender a saber. O carro chegou, a primeira coisa que você tem que saber é a montadora, certo? Fiat, Volkswagen. O carro aqui é da Fiat. Então você vai entrar com o scanner, né? Vai identificar o tipo da injeção. O que é identificar o tipo da injeção? Todos os veículos, eles têm um tipo de injeção, Magneti Marelli, Bosch, Continental, Denso, Delco, e assim vai. Então é importante que você conheça o sistema do veículo. Não importa o modelo, entendeu? Não, zero. A potência do veículo, porque tem muita dúvida sobre isso na questão do seguinte: se eu ler o arquivo como 142 cavalos, sendo que meu carro é 180, e eu gravar depois também como o 140, sendo que meu carro é 180, meu carro vai ficar 140? Não, X não. Por quê? O que a ferramenta faz é simplesmente extrair o que está lá dentro. Ela não modifica nada, nem na hora de gravar, nem na hora de ler, ela não modifica nada, entendeu? Ela só lê o que está lá e só grava o que você modificou na central de volta. Então, zero. A única coisa que você tem que entender é que aquilo lá é só para ela comunicar com o sistema do carro. Só comunicar porta com, entendeu? Dependente se usa um outro tipo de protocolo, Redcar, dependente, isso não tem nada a ver. É a comunicação. Comunicou como uma de 140, o carro é 200. O carro você vai continuar a 200. Na hora que você terminar de gravar, continua 200. Não tem nada a ver. Esse é o primeiro ponto. São dúvidas frequentes, né, de aluno. A gente tem um curso avançado. Na verdade, a gente tem um curso iniciante para avançado. É um acima desse aqui. Só que o iniciante nosso ainda pegou já a partir da leitura e gravação mais para frente. Então, como a dificuldade dos alunos ainda estava sendo grande, decidimos fazer um curso lá do início. Por isso que tem uma paciênciazinha aí que muitos não sabem o que muitos já sabem, mas a gente vai evoluindo aos poucos.
pode esperar aí que vai chegar na sua dúvida também. Então, o primeiro ponto é isso aí. Então, assim que você identificou a montadora, por quê? O que muda é o seguinte: se eu tenho uma 7GF Fiat, e aí vamos supor que tem uma 7GF lá, Ford, outra marca, não existe, entendeu? Não existe, 7GF é lá. Mas se digamos que tem outra montadora, vou te dar um exemplo melhor: caminhão. Caminhão, o módulo EDC7 sai na Ford, sai na Volkswagen, certo? É o mesmo módulo, mas a família, o protocolo de conversa muda, entendeu? Uma EDC7 ou C31 sai no Iveco, né? Sai nos internacionalzinhos, ônibus, sai no Iveco, sai nos MAN, né? Também. Então, assim, só que famílias são diferentes, pessoal. Aí sim muda, porque um usa uma família, o outro usa outra família. Então aí sim vai dificultar a leitura. Então o que você tem que entender na leitura? Que você tem que tentar todas as famílias que tem disponível daquele módulo, mas desde que você esteja naquela montadora, entendeu? Não adianta você estar com o carro da Fiat e tentar procurar numa da GM, entendeu? Não vai comunicar. Mesmo que tenha essa mesma central lá, ela não vai comunicar, porque é incompatível a família. O protocolo é incompatível. Então, mesmo que tenha lá, você não consegue ler. Então, isso que é importante, você identificar a família do carro que você está lendo. E dentro da família, você vai procurar o sistema de injeção. Não tem que procurar, não, é porque meu carro é um Palio, e aqui não tem no Palio 7GF, tem uma picape Estrada, sem problema. Ah, tem uma Palio Candy, sem problema, entendeu? Tem o tipo de injeção, qual que é? IAW7GF, ponto. O tipo de injeção EDC7 ou C31, ponto. Entendeu? É isso aí. É uma central GM, E83, Cruiser, tal, Onix, é GM. Não adianta você procurar o E83 na Fiat. Então, procurou dentro da família, não importa o carro que esteja. Então, pronto. Demetrio, como que eu sei que essa central do Palio é uma 7GF? Chegou uma Sangyong aqui na oficina, eu não consegui saber que central que é. Olhei no catálogo, tem 4 modelos, e desses 4 modelos, tem muitas que estão lá fora do país, que não tem no Brasil, entendeu? E aí? Tem umas lá que é diesel, no Brasil só saiu flex esse carro aqui, mas lá tem, vamos supor, Sangyong é diesel, mas vamos supor que seja um carro aqui no Brasil que só tem flex, e lá fora é diesel, ele vai estar lá, um monte de protocolos. Como que eu acho? Dessa forma, pessoal. Pega o scanner de diagnóstico, entra na porta diagnóstica do veículo, passa o aparelho, igual o raster. O raster identifica, você pode olhar lá em cima que fica lá, ó. Central E83, Central 7F, Central 4DF, Central DC7 C31, Central C1, C2, entendeu? DC7 C1, C2 que é Cummins. Então fica tudo lá. Então tá simples. Identificou com o scanner, qual que é o próximo passo? Colocar a sua ferramenta no USB. Porque se você não colocar a sua ferramenta no USB e clicar para abrir o programa não vai abrir, entendeu? Porque ele precisa de estar o cabo USB ligado no aparelho. Se ele não estiver ligado no aparelho, ele não vai conseguir abrir o software para você. Você vai clicar, vai achar que o software não está funcionando. Não é isso. É só o cabo USB que não está ligado. Você ligou, colocou para abrir, ele não abriu certinho, está aparecendo tudo sem nada. Às vezes pode ser o cabo. Troca de porta USB, coloca em outra porta. Ah, mas troquei de porta mesmo, não abriu. Tira o cabo, coloca de cabo, pega outro cabo.
Esse cabo que vem no QES, que vem no CATAG, onde eu vou achar, Demétrio? Veio só um, estragou, é o cabo de impressora. Pode pegar o cabo de impressora da sua oficina, tirar lá e vai colocar no QES, vai funcionar normal. Então pega o cabo de impressora, coloca um cabo de impressora novo. Abriu, não abriu, aí sim, olha a internet. Internet está ligada? Tem uns aparelhos que, se a internet estiver ligada, ele também não abre tudo vermelhinho. Quando você clicar lá que tiver tudo branco e não tem a opção de você clicar, aquilo ali é sinônimo que a ferramenta não conversou com o computador, com o programa. Quando acontecer isso, você troca a porta, não é troca o cabo, não é desliga a internet se estiver ligada, não é. Aí sim você tem um problema ou no seu CATAG ou no programa, no K-Suite. Nesse caso, como você às vezes não vai ter outra ferramenta para você testar, que no caso tem como você fazer mais um teste, porque sempre você vai ter um programador de bancada. O que é um programador de bancada? É um programador que vai ler a central na mesa, fora do veículo. Quando a gente fala programador de bancada, é isso, é o aparelho que vai ler a central que você tirou do carro, colocou ela aqui para ler, na bancada. Então é aquela maiorzinha, né? E aquela ferramenta ela comunica na bancada. Vamos supor que você estava usando ela e ela pegou e não conversou com o software. Aí o que você vai fazer? Como você não tem outra ferramenta dessa, você vai tirar ela para cá e vai pegar aquela outra que vai no OBD, que vem com a tomada OBD preta. Eu evito ficar falando o nome, porque essa empresa é uma empresa bem complicada, certo? Ela já quis processar várias pessoas aí no mercado por causa dessas falsificações. Eu não estou aqui para vender ferramenta falsificada, eu não tenho ferramenta falsificada para vender. Meus programas são originais, quero deixar bem claro. Só que eu estou explicando para quem tem, certo? Então, assim, problema de quem tem com a empresa, eu não tenho nada a ver com isso. A forma que eu estou te explicando a usar a ferramenta é a mesma forma que você vai usar a ferramenta original. E para todos os efeitos eu estou te ensinando a usar na ferramenta original. Só que ela também trabalha, essa forma dá certo também para o clone que existe no mercado, certo? Então, assim, essa ferramenta OBD está lá. Você vai pegar essa ferramenta OBD, desligar da sua ferramenta de bancada, colocar na sua ferramenta OBD, fechar o programa se ele estiver aberto, porque não tem como, se o programa estiver aberto, não adianta você pegar um e pôr no outro. Não vai reconhecer a outra ferramenta. Ele necessita de você fechar e reabrir o programa com a ferramenta que você vai ler. Coloquei, fechei o programa, cliquei, abriu, reconheceu, ficou vermelhinho, deu a opção de você clicar, então você já descartou o cabo, computador, programa. Você tem um problema no seu CATAG, na sua ferramenta de bancada. Agora, se você trocar e continuar o mesmo defeito, aí você tem um problema com o seu software. Aí pode ser que desconfigurou a porta com, entendeu? A porta USB do seu PC. Pode ser que um vírus comeu o queijinho ou comeu algum tipo de arquivo que precisa para funcionar no seu programa e ele parou de funcionar. Como você vai proceder? Procurar nós para poder instalar um novo programa para você e ver se foi vírus, o que foi que aconteceu com o seu programa. Então você já descartou suas duas ferramentas, você já tem um problema no seu programa. E aí você vai entrar em contato com o suporte técnico, vai te cobrar aquela taxa que você pagou para instalar e vai instalar tudo de novo e ver o que aconteceu. Então, ponto, resolvemos isso aí. Então você foi, passou o aparelho, sabe que a sua central é uma 7GF, sabe que você vai trabalhar por montadora, então ela é uma montadora Fiat, então não interessa modelo, motor, nada, isso não vai mudar em nada a potência do seu carro, tá? Vai continuar a mesma. Você
pegou e foi para abrir o Caçuíte seu não abriu, seu programa aqui não abriu. Por que não abriu? Não abriu por causa da ferramenta, ou por causa do USB, ou da porta, ou o próprio programa. Entrou em contato, consertou, arrumou? Então vamos para o segundo passo, vai clicar, vai abrir o programa, vai ter um vídeo lá na frente, clicando, ensinando a abrir, tudo isso aí. Você vai ter um outro vídeo, né? Quando a gente for fazer o vídeo no computador, a gente vai explicar para vocês. Então você tem a opção de ir lá, né, em carrinhos. Então tem os carrinhos. Então vamos supor, tem o carro, né? Tem moto, carro, tem jet, tem máquina agrícola, caminhão, caminhonete. O que você está fazendo? É um veículo, é um carro? Então você vai em carrinho. Clicou em carrinho, vai aonde? Marca, modelo, tá. Bateu certinho a central, você já reconheceu a central. Então você já sabe o que você está procurando, você não vai ficar igual barata tonta. Foi lá, linkou pelo carro, linkou, que a gente fala assim, você foi pelos passo a passo pelo carro, montadora, tudo, modelo. Deu certinho o número, beleza. ID, leitura, gravação, pronto, acabou. Eu vou te ensinar lá na frente você vai ver. Demetrio, mas deixa eu te falar, no scanner meu não pegou o tipo central. E aí? Aí você tem a opção de identificar onde está a central e lá tentar visualizar a etiqueta da sua central. Tá lá na etiqueta da sua central 7GF, IAW 7GF, tá lá na sua central escrito. Beleza, então você já identificou. Demetrio, no scanner, na central, todos os dois eu não reconheci. Aí você vai pela experiência de mercado, né? Ou consulta na internet, no Google, dá seus pulos. Ah, Demetrio, mesmo assim eu também não achei. Então vamos no achômetro. Todas as centrais que tiver lá, você pode tentar ler. Tenta uma, tenta outra. Vai dar o quê? Erro. Se comunicar com alguma, é aquela. Pronto. É assim. Não tem outra forma. É assim. Então, fez tudo isso aí, reconheceu tudinho, colocou lá, né? Chegou lá, na hora de ler a central. Beleza, e agora? Como que eu vou ler? Demetrio, eu cliquei no ID, quando eu cliquei no ID, não comunicou. E aí? Olha, se não comunicou, é porque se aquela central você tem certeza que faz, ou sua ferramenta tem uma qualidade baixa, ou alguma coisa aconteceu. E aí? Primeira coisa, travou travou a mente aí. E agora, como que eu faço? Então você vai lá olhar. Tem a opção de configurar toda a central, todas as centrais que vocês for ler, que vocês colocar lá. Quando ela aparecer só ID gravação, é só aquilo. Colocou ID, não fez, esquece. Você entrou lá numa, ela tem a opção ID, gravação, recuperação. Quando tem nessas opções, quando você clica lá, que cai naquela imagem de leitura, que ela tem todos lá, e isso eu vou falar também lá na frente no videozinho, você já sabe que se ela tem a opção de recuperação, ela é uma central que é muito difícil de você travar ela. Muito difícil da injeção dela apagar. Muito difícil você colocar o aparelho lá e ela não conseguir gravar o arquivo antigo. Então a central você trabalha mais tranquilo, mesmo sendo OBD. Porque se ela tem recuperação, geralmente a central que tem a opção recuperação, ela é uma central que ela já tem recuperação na questão de gravar o arquivo que estava lá de volta, ou um arquivo que te mandaram pelo suporte técnico. Eu vou falar mais sobre isso agorinha. Então, se ela já tem, é porque provavelmente ela é uma central que ela não grava com CATAG, entendeu?
ela provavelmente não grava com CATAG. Então, com isso, se você travasse ela lá, você perderia a central, porque a ferramenta de bancada não ia conseguir comunicar direto com o processador para devolver o arquivo que você leu. Porque quando você trava uma central, você leu ela, guardou o arquivo original lá dentro. E aí vamos supor que você travou essa central, né, de alguma forma. E aí você precisa de quê? Voltar aquele arquivo de volta. Se a central não tem opção de recuperação, como que você vai voltar esse arquivo de volta? Quando você põe em gravação, aparece erro de comunicação. Erro de comunicação. Como que você vai colocar de volta? Você vai colocar de volta com o programador de bancada. Porque o programador de bancada, ele não grava via sistema diagnóstico, via rede CAN ou rede K, entendeu? Ele grava via boot. O que é via boot? É direto no cérebro da central, digamos assim. Então, um processador, para você entender, imagina seus braços, suas mãos, seus pés, seu coração, e imagina o cérebro, que coordena tudo. O processador da central é o cérebro. Imagina que quando você faz com a ferramenta diagnóstico, que você conecta alguma coisa pelos olhos. Digamos que os olhos vê tudo e joga aqui, ó, pro cérebro. É como se fosse isso. Aí de repente você vê, furou seus olhos, porque você fez alguma coisa de errado. Então seus olhos já não conseguem mais conversar com o seu cérebro, não consegue visualizar mais o arquivo que está lá dentro. O que é um arquivo? É um programa. Tudo que é eletrônico tem um programa. Esse computador, para funcionar, ele precisa do Windows, que é um sistema operacional para operar o sistema físico. Uma TV, ela precisa, um celular, igual é Android, o outro é iOS, entendeu? É iPhone. Então, esses sistemas operacionais são nada mais do que uma pessoa que escreveu a forma que aquela ferramenta é para trabalhar. E o que é uma central? Ela é um cérebro de sensores e atuadores dentro do veículo. Então o veículo, ele tem o que? Tem o braço, que são os fios, tem os dedos, que são os sensores, tem a mão, o pé, que são atuadores que vão andar, atuar, o braço também, vamos supor. Então ela tem os fios e sensores e atuadores. É esse que faz o sistema. O cara que desenvolveu a central, o que ele fez? Sensor, eu preciso saber a temperatura do motor. Tá, beleza, a temperatura é essa. Programa, até tanto você vai trabalhar assim. Até tanto você vai trabalhar assim. Você passou disso para mais ou para menos, eu quero que você gere uma falha. Está errado, e acenda a luz de injeção. Então ela dá uma acendidinha, vai lá, está errado. Ou então, quando você chegar em 90, eu quero que você envie um pulso, cérebro, programador, processador, cérebro, manda um pulso para o pé. Ó, temperatura, meu dedo está pegando a temperatura da parede, está frio. Quando esquentou, o sensor vai pegar, captar e mandar para o processador, que é o cérebro. O cérebro vai falar, olha, já está em 90. Perna, está na hora de você levantar, a perna levanta. No caso, nessa ponta dessa perna, digamos que era uma ventoinha. Então, ó, pegou aqui a temperatura, cérebro, programador, que é o cérebro. Ou, liga a ventoinha. A ventoinha vai ligar. A ventoinha vai ligar até quando? Até 80, 92, beleza. Dedo, até 92, você capta aí. Quando você tiver em 92, você me avisa. O sensor, estou em 92. O cérebro processou que o dedo estava com 92 graus, a parede está com 92 graus, o sensor captou. Então, ventoinha, perna, desce. Ventoinha, desliga. É isso. Então, se você furar seus olhos, você não vai conseguir conversar com esse programador lá dentro. Por quê? Porque na hora que você foi gravar alguma coisa, você bagunçou seu cérebro.
bagunçou, você foi lá e corrompeu o seu cérebro, e os seus olhos parou de funcionar, parou, bagunçou, então os seus olhos já não vê nada, o seu cérebro bagunçou, você ferrou o sistema. E aí? E aí, quando tem opção de recuperação, é porque é um sistema geralmente que é por outra via, é tipo o sistema K, que é via ISO. Aí é uma coisa mais sobre conserto, coisa mais avançada, vamos entrar nisso, senão eu vou confundir vocês. Mas só para vocês entenderem que quando é OBD, perde a comunicação com o cérebro não sabe de nada, a luz de injeção apaga tudo, o aparelho não entra, travou, o carro não dá partida, acabou, está tudo deitado. Se tiver recuperação, você vai conseguir restaurar o sistema e abrir o olho de novo, vai funcionar tudo de novo. Mas se não tiver opção de recuperação, é bancada. Bancada é o que? Vai ter que cortar a cabeça do cara, arrancar o tampo para lá, ou seja, arrancar a central do carro, abrir a tampa. Pessoal, para vocês entenderem, eu estou dando referência aqui para vocês entenderem o que é o sistema. Ele não é tão complicado igual vocês pensam. Ele é muito simples. É muito simples, mas é complexo. Se você não souber entender, é complexo. Mas tudo que você entende é simples. Então vai arrancar com o médico, vai ter que levar no médico, leva no médico. O médico é você. Chegou lá, arrancou a cabeça para um lado, o médico cortou o que ele sabe que está fazendo, abriu a tampa, jogou a tampa para lá. Espera aí, abriu aqui, com a suíte, foi lá. Então algum outro médico, algum outro cara falou, olha, em tal ponto aqui, tal nervo, até tal cal, em tal ponto aqui pertinho do cérebro aqui, isso aqui você vai jogar uma memória de novo, nova, dentro desse cérebro. E aí você pega a ferramenta, pega o arquivo que você leu, que estava funcionando aqui no meu cérebro, que estava funcionando na central, vai pegar com essa ferramenta, vai fazer a incisão, vai jogar o arquivo de volta nesse cérebro, nessa central. E aí vai restaurar o sistema do cérebro, restaurar o sistema da central, que é o cérebro do veículo. Você vai tirar ela aqui, fechar, colocar no veículo, ela vai funcionar, certo? Então, por isso a recuperação é importante. Outra coisa importante, vocês se atentar, isso já é na hora de ler, porque na questão da recuperação é mais quando trava, quando você precisa de voltar atrás o que você fez, Então vamos agora na questão da leitura, ela não leu, Agora vamos dar uma outra referência, porque essa central, quando você está fazendo via OBD, você tem que manter o carro acima de 12 volts, porque às vezes ela só não está lendo porque a tensão está baixa. Então você vai lá, colocou um carregador de bateria lá, às vezes ela já consegue ler. Mesma coisa na bancada. Quando você está tentando ler e aquela central não lê, você pode observar as ligações. As ligações está tudo ok, já conferi 3 vezes. Minha ferramenta está ok, está tudo ok, não comunica. Antes de você abandonar o serviço, realmente isso que não lê, vou abandonar. Antes de você abandonar, você ainda faz mais uma tentativa. Por exemplo, isso acontece muito na CID 208, 209, da Ranger, do Troller, da Transit. Acontece muito isso. O transformador original que vem para o CATAG, ele é só de 1 ampere. Então às vezes você coloca na tomada e liga ele com 1 ampere. Mas esse 1 ampere é insuficiente para o sistema armar. Então aí às vezes você não consegue ler. Mas aí você pega e fala assim, não, eu vou injetar mais ampere. Então você pode ter uma fonte chaveada. O que é uma fonte chaveada? Você coloca na internet, Mercado Livre, fonte chaveada, fonte estável. É uma fonte que é um transformadorzinho com os botãozinhos onde você regula e ela não fecha curto. Se ela fechar curto, a fonte cai. Fechou curto, a fonte cai. Então ela não deixa queimar. Então, se os técnicos de computador, de celular, tudo que trabalha com eletrônica aí, eles usam essa fonte. Ah, Demetrio, mas 500 pau é caro, eu não vou comprar. Tudo bem, tranquilo. Mas e aí? Colocou lá de 1 ampere, está pouca. Tira a bateria do carro, joga na bancada, pega o positivo, pega o negativo. Aqui, nessa central da bancada, você sabe lá, o Caçuíte já te mostrou qual que é o massa. O que é o massa? Negativo.
Qual que é a linha 15 e linha 30? O que é linha 15 e linha 30? Positivo. Então você pegou o positivo, jogou no positivo aqui, ó, da central, pegou o negativo, jogou no negativo da central. Pode? Pode. Essa central ela estava sendo alimentada lá no carro com bateria. Pode deixar ela alimentada. Colocou, alimentou, tenta fazer a leitura. Geralmente, uns 20, 30% das centrais, quando você faz isso, era sua alimentação. Ela comunica e lê. Lê, gráfica, tudo ok. Então, mais um bizu. São vários bizu. Bizu da recuperação, bizu da bateria, bizu da velocidade. Vou passar todos os bizu do início ao fim para que você, quando for trabalhar, bizu de identificar central, bizu de achar, tudo isso aí a gente vai passar, pessoal, porque eu quero que vocês não tenham dúvida. Para vocês fazer o quê? Não fazer merda. Para vocês não ter prejuízo. Para vocês não ser processados pelos clientes. Entendeu? Para vocês não ser defamados na cidade que você está. Então essa é a preocupação da GNB com vocês. É isso. É te dar conhecimento, qualidade de serviço. Certo? Então você fez tudo isso, né? Pegou, colocou, não leu, não lê. Outra coisa que você vai observar. Todas as centrais que tiver a opção de configuração, vocês podem ir lá e clicar nela. Ah, não está comunicando, tentei. Ah, Iveco, IDC7 ou C31 é uma central que se você não baixar a velocidade, você não lê. Tem MIC, todos têm MIC, ou seja, todos os caminhões e ônibus Mercedes. Se você não baixar a velocidade, você não lê, entendeu? Qual outra central, se você não baixar a velocidade, você não lê? Ah, são muitas, pessoal, são muitas centrais, agora de cabeça aqui me falha a memória, mas são muitas centrais que se você não baixar a velocidade, você não consegue ler. Ducato, a Fiat lá, né, a Fiat Ducato é a Iveco Daily você consegue sem baixar a velocidade, se não me engano. A Master, alguma delas eu acho que tem que baixar a velocidade. Assim, eu não vou falar 100% os carros aqui de cabeça, que são muitos, mas na hora que eu for fazer o videozinho lá mostrando, eu vou clicar nas centrais que tem a opção de velocidade e vou mostrar para vocês. E vou abordar mais a fundo esse assunto aí. Então, tem a opção de configuração? Vai lá em configuração, entendeu? Colocou configuração. Deu a opção de velocidade, então é porque geralmente essa central, ela não comunica com velocidade normal. Então, você precisa que baixar a velocidade da sua ferramenta. Então, você vai clicar em cima da velocidade, ela vai abrir de novo. Mínima e máxima. Já está na máxima, você vai colocar na mínima. Aí vai lá e clica OK. Ela já vai voltar de novo para a tela, você coloca voltar, então ou seja, você baixou a velocidade da sua ferramenta, você vai de novo em D e leitura. Provavelmente quando tem a opção de configuração e tem a velocidade é só isso, então vai ler normal. Detalhe, leu com velocidade mínima só se grava com velocidade mínima, porque às vezes de você ter lido, às vezes ela aceita gravar na gravação rápida. E aí você coloca na rápida, quando você termina de gravar o carro não dá partida. E aí, problema. Então, quando for gravar, grava na mínima. Debeto, pode estragar o carro? Em alguns casos, muitos raros, pode acontecer. Mas geralmente, quando você grava o arquivo que é de lá, mas se for só questão de velocidade, é só você colocar para fazer uma nova gravação. Ou se a central tiver a opção de recuperação, você coloca em recuperação. E ele vai recuperar e gravar de volta o arquivo da velocidade mínima, na velocidade mínima. Ou seja, vai gravar mais pausadamente, mais devagar, com mais precisão. Então, tranquilo, era isso, certo? Então, baixou a velocidade, o carro comunicou, você fez o ID, vai ter um vídeo te mostrando aonde você vai salvar. Entendeu? Vai ter o vídeo que você vai saber aonde você vai salvar.
Então vai ter o lugar lá que você vai aprender a abrir a sua pasta, tudo certinho, onde que você vai salvar, onde tudo certinho. Salvou o arquivo, né? Vai ter depois o videozinho te ensinando como que você vai pegar esse arquivo para mandar para o suporte técnico, vai ter ele também, vai ter ele quando você receber de volta, onde você vai salvar, em qual pasta, como que cria essa pasta, essa parte de computação a gente vai dar uma aulinha básica, simples, para vocês entenderem pelo menos o básico, que é de salvar o arquivo, achar onde o arquivo está, renomear o arquivo, enviar o arquivo de volta, receber, baixar o arquivo de volta para você jogar no carro. Tudo isso aí a gente vai ter um videozinho explicando aqui no PC o passo a passo disso aí. Então pode ficar tranquilo, não tem problema quanto a isso. Então você pegou, baixou a velocidade, conseguiu fazer o ID, pôs o carregador de bateria, que são coisas que influenciam. Detalhe, clicou com o K-Switch, abriu, tá dando erro, você já foi lá, baixou a velocidade, deixou tudo. Uma coisa essencial para você ver, sempre observa se tem lá, se no K-Switch tá acusando a voltagem da tensão, a tensão da bateria, a voltagem da bateria. Quando geralmente está zero, é porque a tomada lá está com problema, entendeu? Então lá, o positivo e negativo não está chegando na ferramenta, então não alimenta, não lê, entendeu? Então quando está 00 lá, a tensão, então é porque não tem comunicação com a tomada. Pode ir lá olhar se tem algum pino esnabrado, empurrado para dentro, quebrado, se a tomada encaixou direitinho. Tem que ter tensão. Leitura com CAS, leitura via OBD, no programa lá tem que estar constando lá embaixo a tensão da central. Tensão abaixo de 12, coloca o carregador. Dependendo da central, igual uma central de Amarok com menos de 12 volts, já aconteceu o caso de queimar. Então não grava com menos de 12 volts, certo? Então tem lá a tensão, então você já sabe que tem pelo menos positivo e negativo. Mas o bom é que você também teste se tem redicam. Se a redicam também estiver estragada, não vai comunicar. Demetrio, como que eu sei se a redicam está funcionando? Galera, muito simples. Tira a tomada da ferramenta de leitura, né, do CAS, coloca a tomada do seu scanner. Colocou a tomada do seu scanner, automaticamente você vai tentar entrar no veículo. Comunicou, puxou temperatura, código de falha, comunicou com a central de motor, ou seja, você não tem problema de tomada OBD lá, no caso, nem de negativo, nem de positivo, nem de redicam. Então, aí você tem esses demais problemas. Se mesmo assim, com tudo isso, com bateria, com velocidade mínima, com tudo, você viu que não comunicou, e aí você foi lá nos outros protocolos que tinha daquela mesma central, também não comunicou, esquece, ou sua ferramenta, ou a central, ou não vai ler. Em alguns casos, quando não lê, não tem o que se fazer, não lê, não leu. Ou uma outra ferramenta para tentar ler, ou dispensa o serviço. Felizmente é isso. Outra coisa que eu quero repassar com vocês, eu acho que assim, nessa questão de leitura ficou bem explicado. Na questão de gravação também é muito simples, é só pôr para gravar. Se acontecer alguma coisa, coloca na recuperação. Eu acho que na questão do CAS eu falei o que tinha que falar, que era o mais interessante que eu tinha que falar: velocidade, a questão da ferramenta ter recuperação e o jeito de procurar, né? Foi no carrinho marca modelo, não achou, não se desespere. Tem central que às vezes não está lá, o carrinho você não consegue achar, mas você clica em anular, volta, e você vai lá em protocolos. Quando você for em protocolos, clica em protocolos, lá em cima do lado esquerdo superior você vai ver CAS, tem 3, Tricore, o outro lá e OBD, depois vem CATAG e os outros lá, Tricore, MPC, tal. Você vai selecionar a opção OBD, lá em cima, o terceiro é OBD, você vai clicar lá,
Clicou, aí vai aparecer tudo que o CAS faz, entendeu? Tudo que está no CASuite via OBD2. Então você vai descendo, aí você vai ver Mitsubishi, pá, Renault, pá, Fiat, pá, Cummins. Vai ter, tipo assim, quando é Cummins é só Cummins, MAN é só MAN. Então se você está fazendo uma Fiat, você vai descer até Fiat. Chegou no Fiat, você vai procurar o que? Nós estamos falando do IAW7F, vai procurar IAW7F Fiat. Chegou Fiat IAW7F, você vai ver que ali não tem carro, ali tem tipo de injeção. Ali tem o que eu falei, tipo de injeção. Não importa que carro está lá, você já vai ver que só vai estar o tipo. Então, ou seja, tudo que está lá dentro é simplesmente aquilo ali. Então você clicou lá, meteu o pau, leu. Ah, Demetrio, mas lá não deu com a 7F, tenta com a 4F, tenta com as outras que tiver lá. Se você não tiver reconhecido o tipo de injeção com o scanner e nem ter visto a etiqueta da central. Lembrando, uma vez identificado com o scanner e com a etiqueta, tem certeza que a central é aquela, não precisa nem procurar outra, vai fazer com aquela. Não fez, pode desistir do serviço. Então, eu acho que ficou claro essa questão da ferramenta CAS, até na questão de leitura e gravação, na parte teórica, né? Agora vocês vão ver os vídeos em seguida disso que eu acabei de dizer para vocês sobre velocidade, recuperação e sobre procurar em protocolos. Então isso aí tudinho eu vou estar explicando para vocês agora a parte na prática, né, no computador. E aí vamos para os próximos vídeos. Tamo junto, obrigado pessoal, abraço.